Saudações tricolores pessoal, bem-vindos ao canal. Eu tô chegando nesse vídeo pra gente falar sobre o Grêmio, é isso que a gente faz aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou Cristiano Oliveira, sou jornalista, sou gremista. Tô aqui diariamente, gente, conversando com vocês, trocando uma ideia, sempre sobre os assuntos do Grêmio. Convido vocês todos a deixarem o like no vídeo, agora no comecinho, não precisam esperar pro final, pode deixar o like agora. Quanto mais cedo vocês deixarem o like, melhor a plataforma YouTube entende esse vídeo e divulga para outros gremistas. Claro que vocês podem compartilhar nos grupos de WhatsApp de vocês também, lógico que podem. E também eu conto com a inscrição no canal, né? A gente bateu aí recentemente 45 mil inscritos, vamos rumo aos 50, quem sabe ainda esse ano, né? Eu conto com a inscrição de vocês. Olha só, gente, o clima ficou diferente dentro do Grêmio. Eu convido vocês a gente trocar uma ideia sobre isso e dar uma refletida sobre algumas coisas que de fato estão acontecendo dentro do Grêmio, tá? O Renato, cara, ele é um cara que sempre foi um personagem, até aqueles que não gostam do Renato vão admitir que o Renato sempre foi um cara resenha, sempre foi um cara alto astral, sempre foi o cara, né, que tem esse domínio, esse controle do ambiente, porque ele é um cara de fato resenha, ou era, né, bem-humorado, um cara legal de lidar, uma figuraça, um personagem do futebol. Eu não sei o que aconteceu com o Renato nesse último aí, ano e meio, 2 anos talvez. O Renato envelheceu muito mal, gente. O Renato ele envelheceu assim, carregando uma coisa nele, que é uma coisa assim negativa, um personagem hoje rabugento. O Renato hoje é um personagem rabugento e não mais aquela figura legal da resenha do futebol. E observem como o clima do Grêmio ele se modifica nos jogos em que o Renato não está na casa-mata. E eu não falo nem só pelos resultados, foram 4 jogos sem o Renato e 4 jogos difíceis, né? O Bragantino fora, o Botafogo fora, o Flamengo em casa, o Fortaleza em casa, é uma sequência bem difícil, pensa essa. E nós somamos 8 pontos nesses 4 jogos, daqui a pouco a tendência era o Grêmio somar, sei lá, 1, 2, 3 pontos aí. Nós somamos 8, cara, começamos uma recuperação legal no Campeonato Brasileiro, nesses jogos em que o Renato não esteve na casa-mata. E a entrevista coletiva que vem sendo dada pelo Marcelo Salles, que é o auxiliar do Renato, fera, como eles chamam, e que vem ficando na casa-mata, é uma entrevista coletiva leve. Ele é perguntado sobre futebol, responde sobre futebol, explica os lances do jogo. Agora, contra o Fortaleza, por exemplo, ele explicou o primeiro gol do Grêmio. Ele disse, cara, nós trabalhamos na semana, e claro que esse trabalho é feito pelo Renato, ninguém está dizendo o contrário, é óbvio que o Renato é quem planeja o time da semana, é óbvio que o Renato é quem dá o pitaco, inclusive nas substituições, claro que é. O que eu estou falando aqui não é o trabalho do Renato como técnico, gente, não é essa a avaliação do vídeo, me entendam. A avaliação desse vídeo é o clima no bastidor, tá? O Marcelo Salles é perguntado sobre um aspecto tático específico do jogo e ele responde, cara. Ele explica, ele fala, olha, identificamos que o lado oposto da marcação do Fortaleza era o lado que a gente podia explorar. Então a ideia era atrair o Fortaleza para um lado, jogar essa bola do lado oposto, pegar a marcação de costas e, cara, o gol do Aravena foi exatamente assim. Contra o Botafogo, o jogo passado, ele explicou, olha, o Botafogo ele não podia virar a bola de um lado a outro, porque senão nós íamos nos complicar. Então, qual era o objetivo? Baixamos o Edenilson com o João Pedro por um lado, baixamos o Aravena com o Reinaldo do outro, para forçar o Botafogo a passar essa bola pelo centro, porque aí no centro nós conseguiríamos defender melhor em bloco. Cara, uma explicação tática, sabe? Condizente com o que de fato aconteceu com o jogo. Não tem aquelas rabugices assim de então eu vou te dar um apito, treina tu, vocês não sabem nada, eu é que sei, se eu tivesse que fazer, faria tudo de novo. Cara, não, entendeu? Idiotice esse tipo de resposta, sabe? Ninguém quer tomar o lugar do Renato ali. É uma situação de pergunta e resposta. Simples, absolutamente simples. E o Marcelo Salles colaborou para colocar uma leveza nesse clima. Talvez se fosse o James Freitas também seria leve. Talvez se fosse até o Alexandre Mendes, embora nessa situação que está envolvendo ele também fosse leve. Só que com o Renato, cara, é um clima tenso, é um clima denso, é um clima, sabe, chato. As coletivas do Renato estão muito chatas.
porque é uma tese interminável, é um discurso contra A, contra B, contra C, contra a enchente, contra o calendário, contra a imprensa, contra a torcida, contra a direção, sabe? É contra tudo e contra todos. Não é assim. E o Marcelo Salles provou isso, e é óbvio que eu não estou defendendo aqui o Marcelo Salles para ser o técnico do Grêmio, pelo amor de Deus, é óbvio que não, é evidente que não. O que eu estou falando aqui é o clima. Olha como a coisa ficou mais leve, olha como a coisa ficou mais tranquila, olha como a energia ficou melhor, tá? Então talvez seja esse o momento, cara, do próprio Renato fazer uma reflexão de pensar o seguinte, cara, eu era um personagem tão bacana pro futebol, eu era aquele cara do Rei do Rio, o cara que provoca o adversário, sabe? Aquele cara das histórias, da resenha, e eu virei hoje um cara rabugento, um cara chato. Então daqui a pouco cabe ao próprio Renato fazer essa reflexão, porque o Renato, para mim, pelo menos, ele vem sendo minado, municiado por muita coisa nos ouvidos do Renato, e o Renato, embora diga que não, ele é muito facilmente influenciado e influenciável. A gente tá vendo aí, cara, o Renato de hoje não é o mesmo Renato de 2019, de 2018, de 2017, de 2010, de 2011, de 1983. Não é o mesmo cara. Então, o que aconteceu? Né? Por que o Renato, que era um cara conhecido justamente por quebrar esse ambiente tenso e deixar a coisa mais leve, por que o Renato envelheceu dessa forma? Por que hoje é o Renato quem deixa o ambiente tenso e quando o Renato não tá, o ambiente fica mais leve? Será que é só na relação com a imprensa isso? Ou será que com a relação com a torcida também? Será que no vestiário os caras também não sentem que a coisa fica mais leve quando não tá o Renato? Eu acho que essa é uma reflexão que nesse momento o Renato poderia ter, tá? Até porque, convenhamos, a gente está vendo aí que dentro do campo, mesmo que o Renato treine o time, mesmo que a preparação seja do Renato, como eu disse, esse vídeo não é sobre o trabalho tático do Renato, não é isso, mas é sobre um cara que está pesando o ambiente. E o Renato não era assim, cara. Eu não sei o que está acontecendo que o Renato mudou. E ele mudou para pior. E a gente está vendo como fica melhor, né, quando o Renato não tá ali no dia a dia. Deixem um like no vídeo, comentem aqui embaixo, né? Se vocês concordam ou não com o que eu estou dizendo, comentem aqui embaixo, deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal.